Alô, boa noite, irmãos. Saúde a todos com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Bom, mais uma vez estamos reunidos na casa do Senhor para louvar e engrandecer o nome do nosso Deus. Deus esse que cuidou de nós até aqui durante uma semana abençoada e possamos estar aqui hoje realmente louvando e agradecendo o nome dele. Os irmãos sejam abrindo suas Bíblias no Salmo de número 92. Salmo de número 92. Todos acharam? Amém? Todos os irmãos que se colocam em pé. Nós vamos fazer essa leitura responsiva. Eu estaremos dos líderes, dos pais. Vamos render graças ao Senhor, cantar louvores ao teu nome, ao Altíssimo. Com instrumentos de 10 cordas, com saltérios, e com a solenidade de harpa. Quão grandes, Senhor, são as tuas obras, os teus pensamentos que profundos são, que profundos. Ainda que os ímpios brotam como erva, florescem todos. Os que praticam a iniquidade, nada obstante, serão destruídos para sempre. Eis que os teus inimigos, Senhor, eis que os teus inimigos perecerão, serão dispersos todos os que praticam a iniquidade. Porém, tu exaltas o meu poder, como o boi selvagem, derrama sobre mim o óleo fresco. Os meus olhos veem com dia, os inimigos que espreitam, e os meus ouvidos se satisfazem em ouvir os malfeitores que contra mim se levantam. O justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro no Líbano. Plantados na casa do Senhor, florescerão nos atos do nosso Deus. Na delícia darão ainda frutos, serão cheios de seiva e de verdor. Para cumprir que o Senhor é reto, Ele é a minha rocha, nele não há injustiça. Amém, irmãos? Fazemos aqui o salmista, louvando a Deus por amor da sua obra, da sua justiça, da sua graça. Irmãos, é o que nós devemos fazer, né? Deus, Ele cuida de nós, né? Todos os dias, Ele nos sustenta, Ele nos dá o livramento. Então, é um Deus que merece ser louvado.
louvado e adorado por nós que somos seu povo, nós que declaramos servos dele, servos do Senhor. A palavra dele diz, né, que todo servo deve louvar a Deus todos os dias da sua vida, não deve ficar um dia sequer sem louvar a Deus, pelo seu cuidado, pelo seu livramento. Amém, irmãos? Amém. Vamos estar louvando a Deus com mais um cântico. Cláudia. Graças a paz, irmãos, né? Isso mesmo, nós caráter a gente está cantando hino com muita alegria. Muitas vezes o pessoal faz distinção, acha que hino é uma coisa e para ir para outra, né? Mas tudo é para a honra e glória do Senhor, é com louvor e é com alegria. Nós precisamos cantar com muita alegria e muito entusiasmo para o Senhor. Irmãos, perdoe, minha forma de eu querer encurtar o culto, namoramos. Perdoe, irmãos. Foi uma falta de atenção da minha parte, tá? Deus está vendo isso, tá? Mas que o seu nome seja louvado, né? Por sempre. Mais uma vez, abra seus livros, irmãos, no Salmo de número 130. Irmãos, eu vou dar lendo esse salmo, tá? Apenas 8 versículos. Das profundezas clamo a ti, Senhor. Escuta, Senhor, a minha voz. Estejam alertas os teus ouvidos às minhas súplicas. Se observares, Senhor, iniquidades, quem, Senhor, subsistirá? Contigo, porém, está o perdão, para que te amo. Aguarda, Senhor, a minha alma o aguarda. Eu espero a sua palavra. A minha alma anseia pelo Senhor, mais que os guardas pelo romper da manhã. Mais que os guardas pelo romper da manhã. Esperes, Israel, o Senhor, pois o Senhor há misericórdia. Nele, copiosa redenção. E ele quem redime a Israel a todas as suas iniquidades. Amém, irmãos? Amém.
Ele é quem redime os nossos pecados, irmãos. Deus, Ele nos perdoa, né? Ele deseja isso. É uma promessa dele, né? Mas é uma promessa, irmãos, condicional. Ou seja, depende também de nós, né? Depende de nós nos colocarmos à presença dele e nos humilharmos e pedir perdão. Então, nesse momento, nós vamos estar fazendo isso, nos colocarmos à presença do Senhor, curvando nossas cabeças, pedindo a Ele que venha falar aos nossos corações e que possamos realmente nos arrependermos, porque somos falhos, somos pecadores e carecemos da sua misericórdia. Amém? Em alguns instantes, eu vou pedir para o presbítero, para a disponibilidade, de ter volta, esteja fazendo uma oração de confissão de pecados. Eles já vão estar dando início ao nosso conversa hoje, mas eu tenho mais um versículo aqui, Salmo 135. Aleluia! Louvai o nome do Senhor, louvai o servo do Senhor, vós que assistis na casa do Senhor, gozados na casa de nosso Deus. Louvai o Senhor, porque o Senhor é bom, cantai louvores ao seu nome, porque é agradável. Amém? Eu vou estar orando mais uma vez antes do grupo. Amado Deus, continuamos diante da tua presença, Pai. Nós queremos declarar nessa noite a tua soberania sobre nossas vidas. Nós te louvamos, ó Deus, nós te bendizemos, porque o Senhor tem total cuidado conosco, Pai. Agora, Pai, quero colocar na tua presença, Deus, este momento de louvor, de adoração, Pai, coloca o ministério de louvor da tua presença. O Senhor esteja abençoando, Deus, a cada um individualmente, ó Pai. Sabemos que são pessoas que estão aqui dedicadas, ó Deus, à tua obra, se disponibilizam, ó Pai, de tempo, ó Deus, para ensaiando, e que nós possamos, ó Deus, reconhecer essa força deles, ó Deus, essa dedicação, ó Deus, à tua casa. Que o Senhor esteja abençoando ricamente a vida de cada um deles, ó. Esses que vão estar hoje nos ministrando do coro, aqueles que estão nos vãos hoje também, eles possam ser abençoados por ti, Pai. Em nome de Jesus, amém. Deixa eu conservar um pouquinho. A graça e paz, irmãos, amém? Vou ler um salmo aqui rapidinho. Fala assim, ó. É o salmo de Davi, quando ele, todos, acho que a maioria sabe da história de Davi. Era um homem pecador, como nós. E ele foi considerado segundo o coração de Deus, um homem segundo o coração de Deus. Isso quer dizer, irmãos, nós, eu, você, também possamos e devemos ser considerados para Deus um homem segundo o coração dele. Então, aquele momento de tristeza, aquele momento de luto, que com certeza, como homem, ele teve, como você tem, como eu tenho, ele disse assim: que todo o meu ser te louve, meu Senhor. A vida inteira eu louvarei, meu Deus. Cantarei louvores a Ele enquanto eu viver. Que isso seja uma verdade, como Davi, expressou como um sentimento do homem comum, como nós, que, com certeza, como homem, ele teve, como você tem, como eu tenho, ele disse assim: que todo o meu ser te louve, meu Senhor. A vida inteira eu louvarei, meu Deus. Cantarei louvores a Ele enquanto eu viver. Que isso seja uma verdade, como Davi expressou como um sentimento do homem
Todos nós temos esse momento de dificuldade, de luta. Só Deus para sondar o seu coração e saber como você entrou aqui. Talvez você esteja como Davi, como eu, como muitas pessoas. Talvez entrou aqui com o coração triste, quebrantado, arrependido, feito alguma coisa que você se arrependeu de ter feito, falado muitas das vezes, coisas que falamos que infelizmente não tem como voltar, magoamos o nosso próximo. Que em nome do Senhor Jesus, que você se coloque na presença do Senhor, como Davi disse, enquanto eu viver, que a minha vida seja para louvor e glória do nome do Senhor. Amém? Amém, irmãos? Então, Deus ele sonda o seu coração. Vamos dizer para ele o quanto ele é santo, o quanto ele é digno, o quanto ele é justo. Agora vamos falar de pé de pé, adorar, dar o nome do Senhor Jesus. quando você, meu irmão, começa a orar, algo extraordinário acontece na sua vida. Quantos crentes digam amém? Meu irmão, faça o teste.
Tá tudo dando errado na sua vida. Dobre os joelhos, começa a orar. Tenha certeza que muitas coisas acontecem de bom na sua vida. Vai ter luta, com certeza. Você vai ter muita luta. Não é um mar de rosa como todo mundo diz. Você vai ter luta, mas com certeza você vai ter vitória também no nome de Jesus. Então, algo novo acontece quando a primeira igreja de Andradas começa a orar. Sinta o milagre. Tudo o seu irmão do lado. Olha o milagre do seu lado. Pode dar um sorriso para ele. Quem está respirando, olha para o lado dele. Amém. Todo mundo está respirando. Olha que milagre. O maior milagre foi esse. Ter feito por você. Olha o sorriso vai mostrando. Isso é a presença do Senhor neste lugar. Então, louco, meu irmão, independente do que você está passando. Sei que pode ter muitas lutas, mas creio que as vitórias também vão vir, com certeza. Algo novo acontece. É a unção do Senhor neste lugar, no nome de Jesus. Amém. Glória. Algo novo sempre acontece quando eu começo a orar. Não resistirão. O inimigo não suportará. É a unção de Deus que está neste lugar. É a unção de Deus que está neste lugar. Algo novo sempre acontece quando eu começo a orar. eu gosto muito dele. Nós somos uma família, amém? Um só corpo, amém? E o dedinho, quando machuca, o corpo inteiro sente. Quem já ganhou uma martelada no dedo, sabe que dói o chuchu. Então, quando você está indiferente com o seu irmão, com
certeza o seu corpo, sua mente, seu coração, seu espírito também está sentindo. Em nome do Senhor Jesus, que nós vamos cantar, receber um novo coração. Às vezes fala assim, mas eu não queria sentar perto da Bruna. Eu não sou assim com a Bruna, eu não conheço a Bruna. E a gente já julga a pessoa antes de conhecer. Em nome do Senhor Jesus, esse julgamento nosso caia por terra no nome de Jesus. Que possamos ser uma família de verdade. Mesmo uma família, tem seus problemas. Os irmãos brigam, mas se defendem. Todo mundo é irmão, não é filho. Todo mundo tem pai e mãe. Todo mundo é filho. Então, todo mundo tem suas diferenças. Quando mexe com o senhor da família, você fica mordido. E isso acontece e tem que acontecer no meio do povo do Senhor. Que haja transparência, que haja amor, que haja responsabilidade e, acima de tudo, meu irmão, não deixe que essa chama venha se apagar no nosso meio. Então, declare, olha, se você conseguir cantar, eu sou minha vez, eu não consigo cantar olhando para o meu irmão, mas se você conseguir cantar pelo menos de vontade, abraça o seu irmão, chore o seu irmão, ore, se você tem alguma diferença para ser tratada, aproveite essa oportunidade, trate, mas nós precisamos, a igreja do Senhor precisa ser uma igreja verdadeira, uma igreja sem falsidade, como nós vamos cantar, nós precisamos viver isso, no nome do Senhor Jesus. Nós precisamos ser uma igreja que realmente proclame o amor do Senhor e viva esse amor em nome de Jesus. Amém. Amém, Jesus. Isso, pode dar um sorriso, pouco, do seu irmão.
Senhor traga paz, ó Deus, em nome do Senhor Jesus em cada lar. Pai, também colocamos, ó Deus, na vida do teu filho que vai trazer a mensagem do Senhor. Acreditamos, Pai, que quando estamos louvando o Senhor, nós estamos falando com o Senhor. E agora, Pai, o Senhor vem falando conosco. Cremos que é o Senhor a falar conosco. Portanto, use o teu filho. Pai, portanto, restaura, abençoa, para que ele seja um instrumento do Senhor nas nossas vidas. E a nós, Pai, nos faça mudar, ó Deus, nos faça entender a mensagem do Senhor e nos faça viver. Nos faça viver, ó Deus, para o Senhor também, Pai. É o que nós choramos, é o que nós te agradecemos, no nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, Senhor. Graças aos irmãos. Estamos reforçando alguns avisos que são importantes. Jovens, adolescentes, principalmente aí em nosso acampamento, de 29, 30 e 31 de março agora, vocês têm sempre esse outro final de semana, lá no sítio do Renato. Então os irmãos possam estar dando nome para a Dária, o Gustavo Belisário, agora, o mais rápido possível. O valor é R$30, nós estamos lá junto. Nós instalamos um telefone aqui no e-mail. Então, os irmãos quiserem anotar o telefone, está saindo um boletim já também a partir de hoje. 3731 3673. Não me peça para fazer ligação. Eu não vou permitir que você faça ligação para fora de entradas. Não sou apologia, o telefone não faça, tá? Então, é que nós instalamos uma linha que ela é bloqueada para ligar para fora da cidade, para o celular, para essas coisas. Os irmãos precisam usar, sempre está fixo, sem ter necessidade de entradas, sem nenhum problema. Nós colocamos uma linha econômica. É mais ou menos ter contato com os irmãos aqui na cidade mesmo, então fiz o nosso foi essa. Então, e também os irmãos quiserem falar com a gente. Normalmente eu estou na parte da manhã da igreja. Normalmente, tem dias que a gente não está. Mas normalmente eu estou na parte da manhã. Então, os irmãos querendo falar também, tem o telefone, às vezes fica mais fácil do que o celular. Então, é 3731 3673. Terça-feira nós conhecemos Deus às 6h30 da manhã. Nós pudermos melhorar cedinho, 6h30, nós estamos aqui clamando ao Senhor. Se você não consegue levantar muito cedo, não pode, venha tarde, às 18h30, estamos orando aqui também, das 18h30 às 19h, toda terça, nós temos que interceder com Deus. Venha participar conosco. Queremos também agradecer os visitantes. Os irmãos olhassem para trás, lá, a disposição dos bancos não permite a gente movimentar muito hoje. Então, os irmãos olhem aí se tem alguém que nos visita, cumprimente. Em nome da igreja, nós agradecemos a todos os irmãos que estão conosco. Irmãos, desde o período do louvor ali, eu estava orando e sentindo incomodado com alguma coisa. E antes de a gente entrar na palavra, eu gostaria que a gente tivesse um tempo de oração. Você no seu lugar, você e Deus, começa você do seu lado. Você e Deus. Se você quiser ajoelhar, você ajoelha. Se quiser orar em voz alta, você ora. Se orar em voz baixa, ora. Se quiser orar em silêncio, ora. Vamos ter alguns instantes, um minuto de oração. Coloque sua vida diante de Deus. A Cláudia, que no final ainda falou dos nossos corações, da ministração dela. Coloque sua vida diante de Deus. Vamos orar ao Senhor neste dia. Todos os olhos fechados, preocupe com a pessoa que está do seu lado. Se ele já parou de orar, vamos orar durante um minuto. Você e Deus, coloque sua vida diante de Deus, instrumento de oração, em nome de Jesus.
crianças podem vir em frente. Quem está orando pode continuar orando, não tem problema. As crianças vêm em frente, estão orando por vocês. Pai, em nome de Jesus Cristo, nós queremos clamar ao Senhor pelas crianças, Pai, desta igreja, nossos filhos. Queremos pedir ao Senhor, Pai, que no momento de sabedoria, nós, pais, na educação dos nossos filhos, são dados do Senhor na nossa vida. Sabedoria para educá-los, ó Pai, corretamente, ensinar-lhes os princípios bíblicos e orientação do Senhor. Nós pedimos também, Pai, a bênção do Senhor sobre aqueles irmãos e irmãs que têm se dispostos a dar aula para eles, ensinar-lhes, ó Pai, ou acrescentar aquilo que os pais já têm ensinado da história bíblica e do Senhor. Então, nessa noite, nós pedimos, Senhor, abençoe, Pai, a pessoa que vai ficar com eles, dê sabedoria, dê entendimento, dê palavras compreensíveis para eles, e que, ó Pai, o que for ministrado nos seus corações seja selado, no nome de Jesus. Amém. Amém. Semana passada, nós falamos sobre a terceira categoria de pecado. Falamos sobre pecado de atitude. Aliás, a segunda categoria de pensamento. A segunda pecado de atitude. Tentamos mostrar para os irmãos que às vezes a gente faz alguma coisa externa achando que Deus aceitou, mas esquecemos que Deus sonda dentro do nosso coração, e se essa coisa externa que fizermos não for correspondente ao nosso coração, Deus não aceita. Deus não olha só a nossa atitude externa, Ele olha dentro do nosso coração. De manhã ainda, nós na escola bíblica dominical, que alguns irmãos não puderam vir, a gente entendeu, né? Estava lá com uma dor de cabeça muito forte, né? Não puderam vir na escola dominical. Então nós entendemos assim, às vezes a pessoa dá até uma carona, ou leva o irmão em casa, depois volta resmungando. Mas não adianta ele orar e falar assim: eu fiz uma boa oração hoje. Não fez, irmão. Deus olhou dentro do seu coração, foi só exterior. Então nós falamos sobre o pecado de atitude, que Deus conhece a nossa real intenção. Nós precisamos prestar atenção nisso. Deus sabe as coisas. Hoje nós queremos falar, conversar com os irmãos um pouquinho sobre pecados de palavras. Isso é uma coisa muito séria. Nós estamos vivendo um tempo que nós não estamos pensando no que falamos. E Deus dá uma enorme importância ao nosso falar. As nossas palavras são importantes. Tem um livro do pastor Jorge Linhares que chama Bênção e Maldição. Tem alguma coisa lá que ele coloca que eu não concordo com ele, mas o livro em si é um bom livro. Eu tenho muita liberdade de falar isso, eu conheço o Jorge, estudou no mesmo seminário que eu, antes de mim, depois que eu passei o seminário ficou melhor. Depois eu passei esse cara, eu saí de lá, melhorou, eu passei, porque eu estava lá nem tanto. Mas a gente foi contemporâneo, não fomos contemporâneos mesmo, mas fomos nesse seminário. Eu conheço ele pessoalmente, é um grande servo de Deus, eu estou falando mal dele. Mas tem alguma coisa que eu acho um tempo, biblicamente, que ele força um pouco, exagera um pouco sobre essa condição. Mas ele fala lá muito a questão da palavra, do poder da palavra. E Deus dá importância às nossas palavras. Nós precisamos tomar cuidado com isso. Com o que nós falamos, porque Deus se importa. A sociedade hoje está experimentando uma explosão sem precedentes na história de uma linguagem desprezível e maliciosa. Dentro da própria igreja, muitas vezes nós temos visto isso. Linguagens maliciosas, palavras, frases construídas com duplo sentido. Olha, se entender corretamente a coisa ficar velho, não foi isso que eu quis dizer. Se não entender, ou entender ficar calado, o recado foi dito. Coisas maliciosas, coisas com duplo sentido, palavras que desagradam a Deus.
Nós vamos dar alguns exemplos aqui para frente. Os irmãos não assustem. Mas são palavras do dia a dia nosso. E Deus entristece com isso. Ai, pastor, mas todo mundo fala. Mas eu não sou todo mundo. Eu deixei algum tempo de fazer parte de todo mundo. Agora eu sou filho de Deus. Eu sou filho de Deus, agora mudou a situação. Minha boca agora não é qualquer coisa mais. Minha boca é a boca de um filho de Deus. E a Bíblia trata disso. Mas a gente quer se associar tanto ao mundo, as palavras do mundo, muitas vezes nós somos assim. Mas a gente precisa pensar sobre isso, sobre o pecado de palavras. Vamos abrir nossas Bíblias. No Evangelho segundo Mateus, capítulo 12, versículo 33 ao 38. Evangelho segundo Mateus, capítulo 12, 33 ao 38. Mateus 12, 33 ao 38. Quem achou diz amém. Amém. Quem não achou é beber. Amém. Domingo às 9 horas da manhã. Ou fazer a árvore boa e o seu fruto bom, ou a árvore má e o seu fruto mau, porque pelo fruto se conhece a árvore. Raça de víboras, como podeis falar coisas boas sendo maus? Porque a boca fala do que está cheio do coração. O homem bom tira do tesouro bom coisas boas, mas o homem mau do mau tesouro tira coisas más. Digo-vos que de toda palavra frívola que proferirem os homens, dela darão conta no dia do juízo. Porque pelas tuas palavras serás justificado, e pelas tuas palavras serás condenado. Vou repetir o versículo 36. Digo-vos que de toda palavra frívola que proferirem os homens, dela darão conta no dia do juízo. Todas as palavras vão prestar contas ao Senhor no dia do juízo. Pare e pense nisso, irmão. As suas palavras você vai ter que responder perante Deus. E o texto aqui nos mostra essa comparação com a árvore. Você conhece a árvore é boa pelo fruto. Se o fruto é bom, você conhece a árvore. Se ele é ruim, você conhece a árvore. Só que eu quero ter essa experiência, eu te convido a fazer uma visita na casa da irmã Maria Francisca. Mas você entra lá, entra olhando para casa, não olha para a cozinha dela no fundo não. Senta lá e fala assim: irmão Francisco, eu quero sentar aqui e quero experimentar um fruto que o pastor falou só tem lá na porta da cozinha, que é o fruto vermelhinho, que é a larvinha pequenininha só tem. Deve ser delicioso aquele fruto, eu não tinha experimentado. Mas vai lá, pega um fruto daquele e põe na boca. Você vai descobrir que árvore que é na hora. Não vou falar que árvore que é, vai lá e experimenta. E é interessante, o fruto pode estar verde, ou amadurecendo, ou maduro, você vai saber que fruto que é. Você vai conhecer. Experimenta. Mas a árvore boa tem frutos bons, árvores más, frutos bons. Nossas palavras vívas fazem a diferença, fazem mudança, fazem toda a diferença na nossa vida. Porque Deus vai analisar cada coisa que nós falamos. Ai, pastor, graças a Deus, eu falei aquele palavrão, mas eu falei em código. É igual eu já tinha visto, parece que foi essa semana que foi no Face, um e-mail que eu recebi lá, do rapaz que recebe um e-mail do chefe. Aí o chefe manda uma palavra para ele lá, e ele responde com outra palavra, que agora eu esqueci o nome dela, você também não iria falar isso aqui. Aí o dia que chega, o chefe chama para ele e fala: filho, mas peraí, por que você me respondeu daquele jeito? Com palavrão? Ele falou: não, porque a palavra que eu mandei para você estava abreviada. Aí ele falou cada uma das letras que significava. E o empregado falou: não,
Mas se eu não entender o meu e-mail vai ter abreviado. E cada letra ele usou para responder como se estivesse respondendo e-mail. Aí a pessoa fala, olha, faz uma sigla lá também de outro palavrão e fala, coloca lá outro significado. Eu imagino assim, vai ser bom se eu pensar rápido para responder para o chefe. Irmãos, é a coisa que não sentido. Mas Deus escuta. Os crentes estão assim. Às vezes não falam mais daquela palavra lá chamando a mente dos outros, você pensou mesmo, né? As irmãs. Às vezes não fala outras palavras que significam a mesma coisa. Estou falando só as siglas. Deus está vendo. Deus está vendo o teu coração. As nossas palavras, nós vamos pensar contas a Deus. A comparação com a árvore que mostra que fruto sai. E que diz que a boca fala que o coração está cheio. Pense nisso, irmãos. O Senhor nos adverte. O Senhor traz de nós essa direção. Porque Ele quer que eu e você possa viver uma realidade diferente. Ele quer que eu e você possamos produzir frutos bons. A começar do nosso linguajar. A começar das nossas palavras, dos nossos pensamentos. Não se deixe enganar. Sem exceção, todos irão prestar contas a Deus. E nós vamos também prestar contas a Deus. Pense nisso. É muito sério essas coisas. Alguns pecados de palavras que cometemos. Primeiro, palavras torpes. Efésios 4:29 fala assim: não sai da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente que for boa para a edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. O que você fala edifica as pessoas. Pastor, falei só a verdade, mas pisei até. Falei só a verdade, mas pastor, é como se eu tivesse pisado na cara e esfregado para lá e para cá. Não sobrou nada. Adiantou? Palavra torpe, ao mesmo tempo pode ser uma palavra idiosa, pode ser uma palavra baixo calão, mas também pode ser aquela palavra que foi maldita, pode ser que a palavra foi mal colocada, pode ser que a palavra foi para destruir, para acabar com a pessoa. Mas, ó, não desceu. Mas eu fui para cá, não desceu, eu fui para cá até aliviar. Se precisasse fazer tudo de novo. Irmão, cuidado. Como que os nossos amigos, nossos parentes julgam o nosso linguajar? As pessoas que convivem com você, como que eles julgam o seu linguajar? Eles acham que o seu linguajar é bom? Que o seu linguajar edifica? O seu linguajar traz coisas novas para eles? Somos conhecidos como bocas sujas. Mas a gente fala. Antes de eu conhecer a Cristo, eu tinha um vocabulário de palavras, gente, vocês nem imaginam. Eu sabia tudo quanto é de palavra. E quando carreava, saía 4, 5, 6, transformou. E não importava para quem, se não falava com minha mãe, com meu pai. Eu digo que eu falei minha mãe, eu estou numa costa, eu falei, nunca mais posso falar uma bobagem dessa. As palavras torpes, palavras que destroem, ou mesmo coisas que tem coisa que parece ser boa. Tinha uma coisa lá em São José que não entraram no caminho, eu descobri que aqui também vocês gostam, alguns gostam de falar, eu falo, meu pai, que pode. Sai do culto, aí chega a falar, o culto foi bom, bosta. Pastor falou bosta, falei, irmão, falei sim, porque vocês estão acostumados a falar. Não adianta pensar aí, às vezes eu já vou comigo, não. Estou falando, vocês estão acostumados a falar. Nossa, essa comida estava boa, irmãos. Pelo amor de Deus, vamos mudar o nosso palavreado. Isso desagrada a Deus. A gente precisa mudar até nessas coisas. Pastor, é cultural, a sociedade fala, eu não tenho nada com a sociedade, eu tenho com Deus. Deus é a minha sociedade, Deus é o meu
Eu ouvi ela de um gaúcho, mas quando eu ouvi ela, assim, não, aqui a gente, o pessoal fala também. Quando eu ouvi essa palavra, soou muito mal para mim. Eu não sei nem se ela tem algum significado, mas quando eu ouvi, o que ela veio para mim foi aquele palavrão: putz. Quando eu escuto putz, vem aquele palavrão na minha cabeça. Irmão, se tem outro significado lá no meu Senhor, eu não sei. Mas o que vem na minha cabeça é aquele palavrão mesmo. Tá? E quando a gente fala putz, normalmente quando acontece uma coisa, putz. Aí Deus vai dar um arrepio lá para mim e fala: misericórdia. Deus vai falar isso, vai falar misericórdia. Sabe, irmãos? Entrar no serviço, acontece uma coisa, que merda. Aí o nosso vizinho vai e fala outras. A gente vai continuar aqui, mas você também falou. Mas não é assim, irmãos. Se você for fazer um exame de fezes, você não fala: eu vou fazer exame de merda. É feio, é vulgar. E nós muitas vezes nós falamos que está sendo vulgar. Ninguém da igreja. Aí o pastor vem aqui e fala, eu sei que talvez alguns vão me criticar. Vão reclamar com os presbíteros, não direi. Mas quando a gente está na rodinha, a gente fala e ninguém critica. Está errado. O que eu falo na rodinha, eu posso falar aqui no público. Não tem diferença. Não tem diferença que nós estamos na rodinha, no churrasquinho, no bate-papo, e não é que eu estou aqui no público. A minha vida e a sua tem que ser a mesma. Aqui no local de serviço nós tivemos, porque nós somos cristãos. Então, palavras todas, palavras desnecessárias, palavras que destroem, muitas vezes saem dos nossos lábios. Há cristãos que sabem mais piadinhas do que muitos outros humoristas. Sabem mais piadinhas do que eles. Se for nesse show de piadas, Ari Toledo, coitado, perde, mas perde muito os cristãos. A Finha Bastos lá naquele coisa que ele fala lá, tem um punhado de palavrão aqui lá. Depois eu falo para ele: cuidado com o que você está escutando, porque vai fazendo aquelas jogadas de palavra lá e fala um monte de bobagem, um monte de palavrão. Alguns cristãos sabem mais do que ele. Ele ficaria envergonhado por isso. Você sabe um monte de piadinha, um monte de coisinha chique. Eu me acho que é chique. Não tem temor de Deus, muitas vezes não perde a oportunidade. Isso eu estou falando para nós. Talvez eles não conheçam o amor de Jesus, mas nós conhecemos. Tem cristãos que não perdem a oportunidade de estar no meio de uma piadinha, no meio de coisas maliciosas, daquelas conversas quando reúnem só homens no serviço, que começam a contar aquelas coisas, daquelas indiretas, daquela moça que passou e a gente mas as mulheres também fazem as mesmas coisas. Tem rodinha de mulheres com um ciclista passando, com aqueles shorts de ciclista, aquelas coisas, com shorts de ciclista, eu tive essa mulher de ciclista. Tem com aqueles shorts de ciclista que junta tudo. Eu não sei o que tem que ser daquele jeito, mas tem mulher que não pode ver também, tiver na rodinha. Olha, você viu que pedaço de mau caminho é mau caminho mesmo, querida. E Deus está ouvindo seu pensamento, está ouvindo a sua intenção, está ouvindo as piadinhas. E Deus vai te chamar a atenção, sim, vai te cobrar. Mas às vezes essa linha já só em roda de mulheres. Na roda de mulheres Deus também está. Pensa nisso, Deus é onisciente, onipresente e onipotente. Ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. Não tem como fugir de Deus. E quem não sai louvor a Deus não deveria sair em maldição. Não sai louvor a Deus, não é que na igreja não. Sabe onde sai louvor a Deus? Faça assim com o seu Deus. Vamos fazer exercício de coordenação motora. Agora faça assim, leve ele só um pouquinho. Toca nos seus lábios. Aqui, fala comigo. Aqui sai louvor a Deus. Não deve sair maldição daí. Aí na frente tem um texto que diz: da onde jorra a água doce, água salgada. Se onde jorra água salgada, não vai jorrar água doce, e vice-versa.
Então, se aqui sai louvo a Deus, não deveria sair maldição. Somos embaixadores de Cristo para transmitir vida em todo lugar, em qualquer circunstância. Palavras torpes, cuidado. Segundo pecado de palavras, palavras falsas. Colossenses 3, de 9 a 10 fala assim: não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com seus feitos, e vos revestistes do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Não mintais. Palavras falsas é mentira. Às vezes a gente fala assim: aonde que essa criança aprendeu a mentir? Papai e mamãe. Ah, não, é culpa da televisão. Também, papai e mamãe, que deixou de assistir coisas que não prestam. A culpa é tua, é minha. Que ele provavelmente ele nos viu mentindo. Nós pais é uma coisa terrível. A gente às vezes quer sair, às vezes quer ir na academia, quer ir fazer uma coisa, às vezes vai até trabalhar. Tem igual eu quero saber um pouco mais tarde. Nesse horário eu sei que o Nicolas normalmente já está acordado. E à medida que o filhinho começa a crescer, ele começa a ficar agarrado com o papai e a mamãe, quando vai sair, começa a querer chorar. Aí, eu dou esse embora, eu não sei se ele faz isso, mas não faço, não, Jesus. Aí o Nicolas começa a agarrar na perna, puxar, não, papai, não, papai. Ele fala: filhinho, papai vai levar a massa tomar remédio, você quer ir? Vai tomar injeção. E dói. Fica aqui com a mamãe, daqui um pouquinho o papai volta, vou tomar injeção. Aí depois fala assim: Valéria, o Nicolas você mentiu, com quem que ela aprendeu? Às vezes eu não pastor. Às vezes pode ser. Nós muitas vezes mentimos, os nossos filhos estão vendo. Quer ver outra mentira? Mãe, põe o telefone assim: mãe, telefone, quem que é? Ah, é a tia. Ah, fala que eu tô. A mãe não está aqui não. Fui pregar uma vez para a igreja, não vou falar o nome da igreja. Me convidaram para pregar, me convidaram para ir para a igreja também. Eu fiquei na casa do presbítero. Eu, com a família, tudo. E quando eles São Paulo para rachar aqui. Aí o telefone tocou. Não lembro se foi o presbítero, se foi uma das filhas que atendeu o telefone. Aí ela tampou o telefone. Mãe, é fulano. Fala que eu estou aqui. Ela esqueceu que a gente estava lá, né? Aí ela olhou assim: mãe, eu menti, fala o pastor. Aí ficou nítido se eu tivesse lá e mentir. Aí eu ficou assim: não, vai lá, vem o telefone assim, mas o que é isso? Mas sabe quando tem aquele negócio de que é isso? Você está vendo que está aqui em casa? Ah, gente, que coisa feia, ficou mais feio. Irmãos, mentira, são palavras falsas, desagrada a Deus. O texto diz: nós já despimos do velho homem, nós temos vestiduras novas, precisa ter coisas novas na nossa mente. Mentir é mais fácil do que dizer a verdade. Isso é uma mentira. A gente faz as coisas, não, mentir é mais fácil do que dizer a verdade. É mentira. É mais fácil você dizer a verdade. Primeiro que você aprendeu e acostumou com isso. Ah, mas olha, eu menti e saí bem. Não perdi o emprego. Perca o emprego, mas não minta. Não minta. Chega lá e fala assim: olha, eu acordei tarde, pela quarta vez seguida nessa semana, não consegui chegar no horário. Mas para de matar sua mãe, sua tia, sua avó, né? Levar a avó para o hospital. Eu tinha que levar a avó no hospital, deixei ela internada, estou até preocupado. Ninguém fala a verdade. Às vezes é chato, às vezes é difícil, às vezes é complicado, mas na maioria das vezes as nossas mentiras são coisas pequenas, é porque a gente acostumou a mentir. Deus não se agrada disso. Isso é coisa do velho homem. Já tirou essa roupa, fez uma roupa nova, uma veste nova. É mais ou menos o seguinte: quando você sai de casa com aquela calça branca, até doendo o olho tão branco que está, né? Aí passa uma moto,
abençoados do motoqueiro, e são abençoados mesmo, tem que parar e falar mal do motoqueiro, do teu igreja são abençoados. Mas ele passou sem ver, ele passou no pocinho e jogou um pouquinho de barro na barra da sua calça. Se for homem, e vai embora. Se for mulher, volta em casa. Volta cachorro. Porque nós vamos surgir lá. Ah, não, todo mundo vai ver. Assim são as nossas mentiras. O Senhor nos deu uma veste branca, alvejada no sangue de Jesus. Cada mentirinho é uma mancha que você põe na sua roupa. E o diabo está rindo de você. Pecado, palavras falsas. Isso tem acontecido muitas vezes no nosso meio. Às vezes perguntamos, como tudo isso pode acontecer? Acontece porque nós muitas vezes ensinamos e fazemos todas essas coisas. Mentir não é só inventar algo, mas é acrescentar também, exagerar. Um amigo da gente conta que pegou um peixe desse tamanho. O da gente foi um amigo desse tamanho, um pouquinho menor, mas o meu foi desse. Está sempre exagerando, quer sempre estar na frente. Isso é mentira também. Exagerar, falar coisa a mais, querer aparecer. Isso não agrada a Deus. Nós precisamos mudar o nosso conselho. Sendo verdadeiro, não, eu peguei só um narizinho desse tamanho. Mas eu peguei. Eu tenho que ter essa coragem, irmãos. Temos que mudar a nossa vida. As coisas velhas passarem, tudo se fez novo. Faça novas suas palavras. Faça das suas palavras testemunhas da sua nova vida em Cristo. E vive uma vida baseada na verdade. As suas palavras precisam testemunhar da sua nova vida. E a sua vida baseada na verdade. Vai ser totalmente diferente a sua vida na presença de Deus. Aquele que anda na verdade não tem sobressalto. Ele vive tranquilo. Jovens e adolescentes. É uma coisa, não sei, eu acho que a minha infância foi diferente. Só pode. Lá em Belo Horizonte tem esse problema. Os pais lá educavam a gente de forma diferente, então esse é o problema. Na minha época era diferente. Mas, querida, eu vou te falar uma coisa. O dia que minha mãe entrava no meu quarto, começava a mexer nas minhas coisas, eu arrepiava de medo, de raiva. Não gostava. Às vezes eu até sabia que não tinha nada ali, mas se eu tivesse esquecido alguma coisa ali, a serviço que eu guardava debaixo do colchão, quando era dia de minha mãe trocar o lençol, eu tirei tudo. Eu estava desesperado, eu vi sobressalto. O medo da minha mãe achar sem vista. Aquelas minhas playboys, essas coisas. Ficava sobressalto. Minha mãe ia mexer na minha bolsa de escola, eu ficava louco. Se ela achasse uma de cigarro, estava escondido. Depois, um pouquinho maior, ela ia mexer na minha carteira. Se ela achasse camisinha. Mentira te leva a uma vida de sobressalto. Se você viver na verdade, na santidade com Deus, você não tem sobressalto. A coisa incrível. Dá certo, tem a natureza da mulher. Vamos falar um pouco das irmãs. A mulher tem essa natureza de você não gostar que o homem mexe com suas coisas. Né? A mulher tem disso. O homem teve. O que você está mexendo na bolsa? Tem nada que você quer aí. Mas elas querem mexer na nossa carteira. Bastante, né, Luiz? Irmãos, tudo bem, eu não sou de ficar mexendo nas coisas da casa, só quando estou precisando de um trocado, para tentar achar. Mas qual é o problema de mexer na bolsa do meu esposo? Tem alguma coisa lá que eu não posso ver? Qual é o problema de mexer na carteira? É uma coisa que ela não pode ver. A Cláudia tem a senha, o meu Face, o meu e-mail. De tudo ela tem a senha. Meus filhos sabem todas as minhas senhas. A única coisa que eu falo é o seguinte: se for ler um e-mail meu, você me avisa que você leu, porque aí sai a parte do e-mail, né, da mesma coisa, às vezes passa batido. Mas você me avisa. Não tem segredo. Eu não vivo de sobressalto, você não precisa ver de sobressalto. Seja verdadeiro. Só isso. Acaba o sobressalto, você vive tranquilo. Você vive uma vida na bonança do Senhor. É outra vida.
terceiro pecado de palavras, palavras de amargura. Provérbios 15, 1 e 2 fala assim: a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. A língua dos sábios adora o conhecimento, mas a boca dos insensatos derrama escutíssimo. A palavra branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. A palavra de amargura. Tem pessoas que você conversa com elas, você sente gosto de fel na boca, um amargo aqui. Então a palavra boa, tudo amargura, tudo ruim. E a pessoa parece como um saco de sal, e sal grosso ainda. Você não consegue conhecer, é tudo ruim. Tem nada de bom, está tudo ruim, a vida está ruim, o casamento está ruim, filho está ruim, dinheiro não tem, só amargura. Olha para é cristão. Tem nada bom, Deus está ruim, só amargura. Isso é um pecado, não sabe agradecer a Deus, sabe glorificar a Deus, sabe exaltar a Deus. Em Efésios 4, 31 e 32 fala assim: longe de vós toda amargura e cólera, e ira, e gritaria, e blasfêmias, e bem assim toda malícia. Antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-os uns aos outros, como também Deus em Cristo os perdoou. Eu já tenho um grave defeito de falar alto, porque eu não tenho muita educação mesmo, a gente não sabe falar baixo mesmo. Eu até pensei que eu tinha um tímpano furado, mas fala que quem tem um tímpano furado fala alto, né? Eu fiz um exame lá de audiometria, alguns anos atrás. Aí eu falei, não, o senhor escuta muito bem. Eu falei, resumindo, sou sem educação. Mas não é isso. Eu falei, o senhor escuta bem, eu falo gritado. Porque eu da minha família, a Bruna conviveu lá em casa um pouquinho com meus familiares, passou lá um mês lá na casa dos meus pais. Nós viemos de todo mundo, você nem entende o que eu estou falando, tudo gritado. Um pouco mais educado pela pessoa na minha casa. Eu não, eu melhorei bastante. Né? Mas é tudo gritado. Isso é uma coisa. Agora tem pessoas que só resolvem as coisas do grito. É grito dentro de casa, é grito com o marido, é o marido gritando com a esposa, é gritando com os filhos se gritando. É uma anarquia. É uma anarquia, não tem controle. Irmãos, nossas palavras não podem ser assim, nós podemos ter amargura, cólera, ira, gritaria. Nós temos que ser diferentes. Nós precisamos, às vezes, falar, escutar baixinho e conversar. O cristão precisa fazer isso. O cristão precisa ter uma atitude diferente. Essa já é uma prática, tendência moderna hoje. Gritas, brigas, divisões. Ainda hoje estava vindo agora da igreja, passando em frente da igreja. Ela falou, não, vai começar o pouco tempo, ela está com um grupinho bom. Eu falei, não, é que começou há pouco tempo, era divisão de outra igreja, teve uma divisão e saiu algumas pessoas. Então já começou com um grupinho bom mesmo. Mas não é porque evangelizou, não é porque se teve uma contenda, teve uma briga e levou a turma. Aí ele disse, perguntou assim, pai, a nossa igreja é divisão também? Eu falei, que eu saiba não, graças a Deus. Mas esqueci de completar para ela, que ela deveria saber que ela fez curso de professor de fé comigo. Eu esqueci de completar que a nossa igreja é fruto de divisão. Em 1903. É fruto de divisão. Eu sei que ela falou dessas. Só acrescentei o outro parte. A nossa igreja é fruto de divisão também. Mas é interessante. O grande Eduardo Carlos Pereira conta essa história. Um tempo depois, antes de morrer, ele tinha tido uma briga com outro pastor que ficou na IPB. E conta a história que antes de morrer, mandou, porque não tinha condições de ir aquele pastor, mandou pedir perdão pelas coisas, pelas farpas que eles fizeram. Quando a gente grita, a gente perde. Precisa ser acertado. Quando eu só tenho palavra de amargura, eu perco, precisa acertar isso. Às vezes, numa discussão do lado, a gente só fala a palavra de amargura para a pessoa, que precisa acertar.
As igrejas hoje estão sofrendo com isso. Brigas, gritarias, divisões. Resolve tudo no peito. Isso é um flagelo espiritual na vida das igrejas. Uma das coisas mais óbvias disso é a infiltração dos padrões do mundo na vida da igreja. O mundo quer levar as coisas do grito. E a gente está levando as coisas para dentro da igreja desse jeito. Em vez de a gente falar, para aí, não dobra o joelho, vou orar. Quantos casais, quantas vezes nós casais, pensamos as coisas dos gritos? Eles falam assim, bem, vamos com o nosso Deus, porque Ele se intercessor no nosso meio. Aí, pastor, mas na hora não dá. Irmão, dá. Se a gente já estiver orando antecipadamente, buscando a Deus dá, nós vamos ter uma ação do Espírito Santo no nosso meio. O problema muitas vezes é a nossa murmuração. Então, o pecado de murmuração, o pecado de gritaria, esse tipo de coisa tem destruído a igreja. Outra causa desse flagelo no meio da igreja, essa palavra de essas brigas, é a falta do amor, o verdadeiro amor de Deus. Sabe por quê? Porque quando eu amo, as coisas do meu irmão é mais importante do que as próprias coisas. Quando eu amo, como Deus me ama, eu penso primeiro no meu irmão, não em mim mesmo. Meu pensamento primeiro com meus irmãos. É mais ou menos o seguinte, irmãos. Eu não entendi uma coisa que minha mãe falava. Minha mãe falava que às vezes ela tinha vontade de comer um pastel na cidade. E às vezes ela falava que não comia, porque ela não podia comprar mais 4 pastéis. Ela levava para mim e para minhas irmãs. Ela falava que eu não comia. Eu não entendi, ela falava, mas isso é boba demais da conta. Mas boba, está com fome. Você quer comer? Ela falava que eu não conseguia comer, pensar que os meus filhos gostam, eu não posso levar para eles. Eu achava um absurdo isso. Já minha mãe é quadrada, boba. Hoje, muitas vezes eu deixo de comer alguma coisa porque eu sei que eu não posso levar para os meus filhos. Hoje eu entendo minha mãe. Sabe por quê? Porque hoje eu entendo o amor que minha mãe tinha por mim e pelas minhas irmãs. Sempre hoje, graças a Deus, ela está viva. Então eu tenho esse entendimento hoje. Então, se a gente amar de verdade, a gente começa a pensar no irmão mesmo que em nós mesmos. Porque Deus faz assim conosco. Deus primeiro pensa em nós que Ele pode. Então, esse pecado de amargura, de brigas, de contenda, está no meio das igrejas, porque muitas vezes nós não temos amado de fato, de verdade. Nós temos amado só de língua, só de palavras, como diz lá na carta de João. Não tentando amar só de língua, mas de fato, de verdade. O verdadeiro amor de qualquer pessoa. Não tem como ser cheio do Espírito Santo e ter um espírito contencioso. Não tem como falar que eu sou cheio do Espírito Santo, eu estou sempre pensando onde eu posso pegar o bom, onde eu posso puxar o tapete, onde eu posso tirar vantagem. Olha, isso vai ficar bem guardadinho, e uma hora eu vou precisar usar isso, está guardadinho. Tá, tudo bem. Aí, tudo bem, né? Tá joia, beleza. Aí eu guardo aqui no cantinho. Passa um ano. Aí Dani Márcia, lembra aquele dia? Aí eu puxo lá no cantinho do meu coração. Depois eu falo, eu sou cheio do Espírito Santo, até fechar os olhos por aí em línguas, aleluia. Faço revelação, né? Faço profecia. Eu não sou contra essas coisas, não. Dou de línguas, profecia. Eu creio em mim. Só não creio que muitas coisas que eu tenho visto no seio da igreja vêm de Deus. Porque muitas dessas pessoas têm falado em nome de Deus, têm um espírito contencioso, um espírito de divisão, um espírito de briga. Eu pergunto, vem de Deus? Eu tenho minhas dúvidas. Precisamos pensar nisso. Quantos irmãos às vezes querem exercer o ministério do pastor, querem ser o pastor da igreja, brigam com o pastor? Quantos pastores querem ser o dono da igreja, querem pôr tudo na igreja? Irmãos, frequentemente essas coisas apagam o agir do Espírito na vida da igreja. Muitas vezes somos rápidos, somos ligeiros para ver o cisco no olho do irmão, mas demoramos uma eternidade para ver a trave que está no nosso olho.
lá em Lucas 6, 41 e 42 fala isso. Eu preciso medicar o meu olho, para poder soprar o olho do meu irmão. Muitas pessoas que se juntam pelo Senhor, por isso que a gente não acredita. Quando a igreja quer experimentar o verdadeiro avivamento, ela deve buscar o perdão e a reconciliação. O crescimento espiritual pode ser visto a olho nu pelas nossas reações diárias, seja na igreja ou na sociedade. As nossas palavras vão mostrar o nosso crescimento espiritual. A palavra de amargura vai mostrar que você ainda não cresceu espiritualmente. Para concluir, irmãos, Gálatas 5, versículo 22 fala assim: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei, e os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Você precisa andar no Espírito em pensamento, onde eu falo isso. Você precisa andar em Espírito em atitudes. Você precisa andar em Espírito em palavras. Eu quero ler um último texto. Vou ler 2, 4, 5 versículos desse texto. Está em Tiago 3, versículo 2, 3, 9, 10, 11 e 12. Diz assim: preste muita atenção nessa leitura. Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear em todo o corpo. Ora, se pomos freio na boca dos cavalos para nos obedecerem, também lhes dirigimos o corpo inteiro. Com ela bendizemos ao Senhor e Pai. Também com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. De uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que essas coisas sejam assim. Acaso pode a fonte jorrar no mesmo lugar o que é doce, o que é amargoso? Acaso, meus irmãos, pode a figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Tampouco fonte de água salgada pode dar água doce. Você domina o seu próprio corpo? Você é um perfeito varão. Perfeito varão não quer dizer que não tem erro. Começa dominando o seu próprio corpo, a sua língua, as palavras saem do seu corpo, sua palavra sai do seu filho. Pai, você não consegue amaldiçoar sua filha, você não faz nada disso. Um dia eu falo assim: você não vale nada. Depois resolve não valer, aí você vai chorar, pai. Tudo que pede para você não sabe fazer. Tem paciência, ensina a 30ª vez daí. Às vezes a pessoa não tem mesmo vontade de você. Controle o que você fala. Domine o seu próprio corpo. E que assim Deus possa nos ajudar a subir mais um degrau na vida de santidade. Vida de santidade não é uma vida teórica, é uma vida prática, uma vida de luta, uma vida de espinhos, mas que no final nós possamos gozar das plenas bênçãos de Deus. Vida de santidade é o que Deus deseja para o seu povo, e que nós sejamos esse povo que busca essa vida de santidade. Amém, irmãos? Semana que vem, pela graça de Deus, se o Senhor não me chamar para uma conferência lá com Ele, na eternidade, estaremos aqui e queremos falar com os irmãos sobre o pecado dos relacionamentos. Vem estar conosco, vem subir mais um degrau dessa vida de santidade, em nome de Jesus. Vamos fechar os nossos olhos, vamos orar. Santo Deus e eterno Pai, rendemos graças ao Teu nome e bendizemos, Senhor, para todos, toda a honra, toda a glória, todo o louvor, toda a adoração pertence ao Senhor.
Pedimos ao Senhor que nos oriente, que nos dê o entendimento e a compreensão, Pai, real da Tua palavra. Para que, ó Pai, possamos cuidar da nossa boca, cuidar das nossas palavras. Não queremos, ó Pai, pecados com palavras na boca, pecados, ó Pai, com palavras falsas, pecado, ó Pai, com palavras torpes. Queremos mudar realmente, ó Pai, o nosso palavreado para a glória do Teu nome. Sela, Senhor, nos nossos corações a Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. As crianças vão cantar? Vamos, pode vir então. Divide uma parte, ó, que é isso, só demais, né? Gente, vamos ficar de pé e vamos fazer o gesto com as crianças. Essa é a nossa ideia, hein? Vamos fazer o gesto, vamos lá. Não fica atrás, não. Aí, vocês ficam aí. Aí, só as câmeras. Fala um minutinho, gente. Primeiro. Eu não tive o privilégio, eu não tive o privilégio de nascer no lar evangélico. Eu entendo que realmente quem nasce no lar evangélico é um privilegiado. Eu não aprendi as musiquinhas
na minha infância. Um dia eu fui até cantar uma outra música, o pessoal achou de mim. Aí, abençoado, minha esposa, eu falei assim, porque teve escola bíblica dominical. E é verdade, minha infância eu não tive. Então, você adulto, pensa uma coisa: você precisa ensinar os seus filhos, os netos, os sobrinhos, a cantar essas músicas. Essas músicas ficam nas suas mentes, eles aprendem através delas. Então, é importante ensinar para eles. É importante eles verem a gente fazer os gestos, para eles verem que tem valor. Pense nisso, é muito importante. Cadê o Zé Eduardo? Zé, vem em casa. Vem em casa, vem em casa. Mas você tem que vir, Zé, eu não lembro, Zé. Vem cá, conta aqui para mim de novo. Fala aí para o pastor. Nós vamos orar para quem? Você chama? E quem vai para falar? O Zé falou com a Pâmela, o professor dele, que ia pedir oração pelo pai dela e pela tia Regina também. Se alguém mais tiver algum pedido de oração, pode fazer nesse momento, né? Nós vamos estar orando. Então, sim, pelo irmão Eliassim, pai da Bruna. Como que chama? Pela irmã Dalva, mãe da Ju. Avó Maria. Pela avó Maria. Viu? Pelo meu irmão Luiz Henrique. Pelo Luiz Henrique, irmão do Viu. Fala aí. Pela tia Maria. Dalva, Vera, lá na casa da Luz. Meu irmão Sidney. Pelo irmão Sidney. Pela Célia, a tia Maria vai fazer cirurgia. Maria Luísa. Pelo pessoal que está na clínica de recuperação. Tá, pela clínica do João lá, né? Que tem o irmão do Maria Luísa também. Então vamos só orando, vamos só fechar nossos olhos. Vamos fechar nossos olhos, vou pedir nosso irmão, deixa eu ver quem vai esconder o rosto de mim. Deixa eu ver quem vai esconder. Todo mundo olhando para mim, olha que coisa, né? Vou pedir a nossa irmã de Agonisa Dariane, que ela é Deus amado, com todos esses pedidos. Você fica de cabeça baixa. Queremos entrar agora, Deus, no meio do nosso papel como igreja, da nossa missão, como servos do Senhor nessa terra. E a gente quer declarar, Deus, pela vida dos enfermos, daqueles que são marginalizados, daqueles que são sofridos, porque para isso o Senhor nos veio, para isso o Senhor também nos chamou, nos resgatou das trevas, para vivermos a sua vida. A sua vida, ela flui cura, ela flui libertação, ela flui transformação na vida dessas pessoas que foram citadas aqui. Nós apresentamos cada uma delas, ó Deus, e nos colocamos, ó Pai, na brecha, nos colocamos nas tuas mãos para interceder por elas, para clamar a Ti pela cura, pela libertação de vícios, meu Pai, pela transformação de lares, pela porta de emprego aberta, ó Pai, pelo milagre que só o Senhor pode fazer. Nós cremos que o Senhor pode fazer, Pai. Em nome de Jesus, nós oramos e pedimos essas coisas. Amém. Santo Deus e eterno Pai, agradecemos ao Senhor, que o Senhor é conosco. Pedimos, Pai, continue conosco, nos ajude, Pai, a viver uma vida de santidade. Pai, não é fácil muitas vezes tirar, o Pai, algumas manias, algumas coisas, ó Pai, que são impregnadas na nossa vida. Mas nós podemos mudar, ó Pai, a nossa vida. E com o auxílio do Teu Santo Espírito, nós temos certeza que vamos conseguir em nome de Jesus. Para isso nós pedimos ao Senhor que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o imenso amor de Deus o Pai, a comunhão, o discernimento, a sabedoria e a iluminação do Espírito Santo seja sobre nós e sobre todo o Teu povo e sobre a face da terra, hoje e para todos sempre. Amém.